Irmão Léo, Jesus fala constantemente com o Senhor, mas alguns momentos são especiais. E esse que a gente vai relatar agora é um desses momentos especiais. Conta pra gente como é que foi. Marcelo, esse caso aconteceu na época quando eu estava debaixo de perseguição no hospital, onde eu resolvi por várias vezes parar com o trabalho, para não entrar em conflito espiritual e social. E nessa minha parada, aconteceu um fato, que eu estava por volta de 3 horas da tarde, na verdade, de madrugada eu ouvia lamento de pessoas, choro, pedindo por socorro, e aquilo estava me incomodando. Mas eu resolvi dar uma parada. Mas aí um dia, determinado dia, por volta de 3 horas da tarde, eu estava em casa, sentado na beira da minha cama, que dá sentido oeste, e eu recebia muitos folhetos, muitos livros, jornais de testemunho de missionários e testificando, né, daquela obra maravilhosa que eles estavam fazendo em determinado lugar. E de repente a minha mão foi para o Criado Mundo e peguei um jornalzinho e comecei a ler um fato. E aconteceu uma história ali, rapaz. Antes de entrar nesse assunto com relação ao encontro com Jesus, eu passei a tomar conhecimento de um relato, de um testemunho de um jovem indiano. Ele era evangélico, crente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Ele estava fazendo faculdade na Flórida. E já no 4º ano de faculdade, numa madrugada, Jesus apareceu para ele e disse para ele assim: pare com os seus estudos e vai fazer a minha obra lá no Havaí, no Vale dos Leprosos, numa ilha. E o rapaz pegou férias em seguida e voltou para a casa dos pais. Os pais eram evangélicos. E ele contou esse sonho. Na verdade, foi uma visão que ele teve. E os pais, muito cautelosos, vamos orar para Deus confirmar realmente se isso é da parte dele. Fizeram oração lá, os 3, e Deus confirmou que tinha uma obra na vida daquele jovem. E aí o pai, em obediência, alugou um barco, colocou o suprimento para vários dias, roupas, agasalho, um lugar para ele montar uma tenda para ele se alojar, porque sabia que não ia voltar. Os pais tinham essa convicção. E chamou o barco, pôs ele dentro, pegou do outro lado, na ilha, e lá ele ficou, armou a tenda e passou a noite inteira orando. E no dia seguinte, ele foi no Vale dos Leprosos. Aquele jovem nunca tinha visto um leproso. E quando ele chega lá, ele deparou com pessoas mutiladas, pessoas em várias situações precárias, né? Parte do corpo, faltando parte do corpo, lábios faltando a metade. Ele se apavorou e voltou para a tenda. E ele falou com Deus: Senhor, eu vou orar por eles. E passou 3 meses orando, intercedendo para aquele pessoal leproso. E um dia o Senhor manifestou na tenda dele e falou para ele dessa forma: meu servo, tem muitas pessoas orando por esses que estão aí, familiares, amigos, mas eu não trouxe você aqui só para orar. Eu trouxe você aqui para pregar a minha palavra. O meu compromisso não é com o corpo dele, é com a alma deles. Então vai e prega a minha palavra. Aquele jovem, no dia seguinte, ele desceu decidido a pregar o evangelho. É uma história maravilhosa. E lá chegando, começou a pregar o santo evangelho, anunciando o evangelho para todos ali. Alguns aceitavam Jesus, era curado, outros em seguida, passavam alguns dias, morria. E assim era o processo da palavra, fazendo a obra em cada pessoa. E aí ele ficou durante 9 meses naquela ilha, construiu uma igreja
tosca, né? Com palha de palmeira, a madeira e tal. E começou a fazer os cultos ali com os leprosos. E um certo dia, era inverno, ele acendeu uma fogueira e estava aquecendo. Era noite, por volta de 11 horas da noite. Saudade dos pais. E ele, de repente, sentiu um cheiro, um odor de pele queimada. Ele olhou no pé, um tição aceso tinha caído em cima do pé dele. Queimou a metade do pé e ele não sentia dor. Foi aí que ele lembrou e percebeu que ele era um leproso também. Ele morreu naquela ilha, sem rever os pais. Mas deixou um legado. A igreja e muitos ali converteram ao Senhor Jesus e muitos morreram salvos. Isso se chama verdadeiramente um chamado de um homem ou de uma mulher. E passou, no dia seguinte, eu dormi aquela noite, na outra noite de madrugada, o Senhor me levou em espírito, lá no bairro chamado hoje Elvira Dias. Havia 2 paineiras, uma árvore muito grande, frondosa, e eu me apresentei ali na primeira palmeira, os paineiras, e ter um encontro com Jesus. Era 3 horas da madrugada. Jesus, no seu estado natural, como se estivesse com os apóstolos. A roupa longa, calçado, uma sandália de couro. E muitos pensam que Jesus é loiro, é bonito, dos olhos verdes. Estão enganados. Isso é uma imagem criativa da imaginação do homem. Jesus é simples, aleluia. Moreno assim como eu, um pouquinho mais escuro do que eu. Com uma diferença. O seu olhar é penetrante. É mais penetrante que uma luz, ou a velocidade da luz. E a sua voz é meiga, é suave. E eu dei de cara com ele, cara a cara. E ele disse para mim, meu servo, faz a minha obra. Aleluia. 1ª, 2ª e 3ª vez. Eu não questionei nada, porque com ele não há questionamento. Não há questionamento. Não tem como. E nisso eu comecei a caminhar sentido o bairro, que é as casas da prefeitura, as casas populares. Ou seja, sentido sul. E eu vi muitas pessoas caídas no barranco. A lua estava clarinha, como fosse dia. E aquelas pessoas clamavam por misericórdia. Eram pessoas doentes. E eu chegava, colocava a minha mão direita na cabeça dele e dizia, ser curado em nome de Jesus. E Jesus caminhando, aleluia, à minha direita. Ei, glória. A sombra dele ia curando as pessoas. Ia curando. Caminhamos até numa rua que desce para o jardim, quando sai da Vila Tônia, uma rua bem íngreme. Eu fui até aquela rua com ele. E de repente, ele começou a desaparecer no ar, subindo. E ficou, o único que ficou para subir, no último, era um manto azul que estava sobre o peito dele. Aí foi subindo aquele manto azul. E eu gritava para o pessoal daquelas casas, olha pessoal, o Jesus que eu prego, olha ele aqui, ele está subindo. Mas ninguém me ouvia porque era de madrugada, né? Mas parecia dia. E no dia seguinte, eu tive que voltar para a obra no hospital. O senhor tinha entendido então que quando Jesus falou com o senhor era para voltar para o hospital? Para o hospital, para fazer a obra com relação aos enfermos, né? Porque me mostrou as pessoas caídas lá pedindo misericórdia. E essa cobrança já estava acontecendo, porque de madrugada eu não dormia. Eu ficava ouvindo gemidos, clamores de misericórdia. Então, Jesus me deu uma injeção de ânimo. Ele pessoalmente, aleluia, me fez voltar para o hospital. E aí a obra continuou. Mesmo abaixo de perseguição, de injúrias, calúnias e tudo que era coisa negativa, eu superei tudo. Jesus estava com o senhor. Estava comigo. Por isso que sempre
Eu estou ali em Mateus capítulo 28, versículo 16. Ele diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide pregar o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome de Jesus e ensinando a guardar os caminhos. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão Marcelo, fazer uma colocação aqui. Existe dois chamados. Quando Deus chama o homem, Ele prepara. Existe o chamado do homem que chama o homem. É diferente. Nós vemos pela palavra, o apóstolo Paulo, ele tem um chamado específico de Deus. Apesar de ser religioso, né? Zeloso pela religião, pela lei, conhecedor da lei, aluno do maior professor na época, Gamaliel, um rabino judeu. E um dia ele teve um encontro, Atos capítulo 9, com o Senhor Jesus. Ele foi lá com carta para prender os cristãos. É o que a obra dele era prender, perseguir o servo de Deus. E já estava com essa carta na mão. E quando chega próximo a Damasco, houve um relâmpago, um estrondo na terra. Uma voz, entre aquele relâmpago, aquele clarão, diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti, Saulo, recalcitar os aguilhões. E Saulo ficou cego, foi levado lá para a rua direita, lá em Damasco. E o Senhor Jesus visita. Parece que eu já até comentei isso aqui, né? Ananias vai lá e fala com Saulo. Ah, Senhor, ele é o opositor da tua obra. Eu falo: olha, vai, porque ele é um vaso, um escolhido para mim. E quando Ananias chega lá e ora por Saulo, segundo a Bíblia, desce as escamas dos olhos dele. E ele volta a enxergar as escamas religiosas. Então, aquele que é chamado de Deus, ele sofre perseguições, humilhações, desprezo. E às vezes até dentro da família. Sim. Até dentro do clero religioso. Não foi diferente comigo. E nem vai ser. Nem vai parar por aí, né? E não vai parar. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve a um conflito. Aqueles são chamados com os religiosos. Conflito espiritual, conflito social. Por isso que Paulo, ele escreve a igreja de Gálatas, para nós. E isso nos fortalece. Gálatas capítulo 1, versículo 10, 11, 12. Importa eu agradar o homem. Importa eu agradar a Deus e não os homens. Se eu estivesse agradando aos homens, eu estaria desagradando a Deus. Porque o evangelho que foi a mim pregado não foi de homem nenhum. Eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, isso gerou um conflito no ministério de Paulo. E não foi diferente comigo. Fui perseguido dentro da igreja, na sociedade, na família. Na praça. Em todo lugar. Porque nós temos que entender o seguinte. Jesus diz assim lá em Mateus: eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensões entre pai e filho, mãe e filho, filho e pai. O que ele quer dizer com isso? Também ele diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, filho e filha por mim não é digno de mim. Ele está falando de um ato de ministério. Aqui são chamados para determinado ministério. Entendeu? Tentaram me embarrar. Mas eu lembrei, foram 38 anos que Deus
vinha me preparando. Uhum. Desde 1955 até 1993. Uma escola. É. Então, quando caiu a ficha em mim, que eu era um escolhido de Deus, se eu não cumprisse esse chamado, eu ia pagar um preço muito alto. Ai, que bom que o senhor ainda cumpre até hoje, né? É verdade. Irmão Léo, além dessa sua visão com Jesus, de tudo isso que o senhor explicou para nós, o senhor retornou ao hospital, então, para continuar pregando a palavra de Deus. O senhor tem uma história muito interessante com duas crianças que estavam internadas no hospital. O senhor pode contar pra gente o que aconteceu, como é que foi essa história com essas duas crianças, como é que foi o seu retorno ao hospital? Pelo que eu estou vendo aqui, esse caso desta criança se refere a uma que sofreu um acidente. Uhum. É. Eu estava fazendo um trabalho com o pastor, já dorme com o Senhor Jesus, o Senhor recolheu ele, um homem humilde, servo de Deus. E eu convidei ele para nós fazermos um trabalho lá na Fazenda Barreiro, visitar a colônia, pregar o evangelho lá na colônia. E ao retornar para casa, nós estávamos subindo a serra, e ele disse para mim: irmão Léo, tem duas visitas para você fazer. Uma é uma menina que está no hospital, e o outro é um menino que está no hospital Pedro Sanches. Quando você pode ir lá? Eu falei: pastor, agora, nós vamos agora, isso quero que o senhor vá comigo. E aí, nós dirigimos para lá, para o hospital. Chegamos lá, fomos visitar a primeira menina. A menina tinha sofrido um acidente de carro, ou seja, foi atropelada juntamente com a avó. A avó faleceu e ela perdeu os pulmões. Estava vivendo sob efeito de aparelho de pulmão artificial. E ao entrar no quadro lá da área de pediatria, aquela menina estava na cadeira de roda e a mãe dela estava do lado do leito. E aquela menina olhou para mim, me acompanhou um olhar meigo, que é coisa que eu não esqueço até hoje. Eu olhei para aquela menina e eu quebrei o protocolo, quebrei a ética e caí de joelho. Botei minha cara no pó lá no hospital, no piso, e fiz um clamor a Deus. E Deus, o Senhor tem poder para restituir um pulmão para esta criança. Eu te peço agora, Pai. Chorei muito. E ao levantar dali, ela continuou olhando para mim. Continuou olhando. E eu saí daquele quarto, chorando, e nos dirigimos até o Hospital Pedro Sanches, para visitar o garoto. Uhum. Nessa trajetória, eu fui falando com Deus em espírito, questionando ele. Por que não curou aquela menina naquele momento? Sempre que eu vi muitos milagres acontecer, instantâneo, o Senhor silenciou, ele não respondeu nada. Ao chegar no Hospital Pedro Sanches, entramos no quarto, ele fica no primeiro andar, na sala do lado esquerdo, entramos, estava lá a família do garoto, eles também eram evangélicos, e eles foram lá para buscar aquele menino que os médicos já tinham desconsiderado a cura dele. Uhum. Era uma cura rara, uma enfermidade que ela atrofia os nervos, e o corpo vai diminuindo de tamanho, e os ossos vão sofrendo as consequências, é uma doença dolorida e sem cura. E ao chegar eu vi aquele menino de 12 anos naquele leito, ele estava pequeno, parecia um garoto de 5 anos, magro, era só esqueleto, pele e osso. E o Senhor falou comigo: oh glória, aleluia, servo meu, lembra de Ezequiel 37, vale dos ossos secos?
vai, toca na testa dele e vai repreendendo essa enfermidade. E eu me aproximei daquele menino, coloquei a minha mão direita sobre a testa dele e vim descendo a mão e repreendendo a enfermidade. Quando eu coloquei a mão nos pezinhos dele, houve um vento naquele quarto. E as cortinas saíram para fora da janela. A família falou, mas o que é isso que vem? A porta estava fechada do corredor do quarto. Não dava nem para ter esse vento todo. Não tinha de onde surgir aquele vento. E estava indo para fora ainda. Saindo para fora e jogando as cortinas para fora. E a família ficou toda naquele êxtase. Mas o que é isso? Que coisa que está acontecendo aqui no quarto? E eu lembrei deste mesmo capítulo, Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, quando o Senhor falou comigo: mandarei vir os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Colocarei o meu espírito nele e ele viverá. Fomos para casa. Na João Pinheiro, em direção à minha casa, eu questionava com o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor curou o menino. E aquela menina? O Senhor falou comigo: meu servo, é através daquela menina que eu vou fazer a obra. Você sentiu o olhar dela. E muitos sentirão também. Quanto à menina, eu curei. E não questione, porque a obra é minha e eu que faço. Simplesmente você é meu servo. Então eu me acalmei. E passou mais ou menos uns 3 meses. Era um domingo, eu estava me arrumando para ir para a igreja. Na época eu estava congregando nessa igreja desse pastor que estava comigo. Assembleia dos Anciãos, era na rua de casa. E por volta de 6h30 eu recebi um telefonema, a Marlene que atendeu, minha esposa, passou para mim. Uma senhora do outro lado da linha falou: irmão Léo, aonde você está congregando? Eu estou congregando aqui na rua da minha casa, Assembleia dos Anciãos. Que hora é o culto? Eu falei: 7h30. Eu vou aí com meu filho aí que vai dar o testemunho, meu filho está curado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Passei o endereço para ela e fomos para a igreja. E lá nós tivemos o pastor: ó, aquele menino que nós visitamos vai estar aqui, dar o testemunho, Jesus curou. Daí a pouquinho chegou a família com o garoto. Só que eu não reconheci o garoto. Ele estava alto, bem vestido, de terno, né? Já não estava mais tão magro. Não, estava gordinho. Jesus restaurou por completo. Ele deu um testemunho lá na igreja e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Amém. Então essas obras, Marcelo, e entre outras obras, é que edifica o valor da palavra de Deus. Só vou colocar mais uma ênfase aqui. Claro. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Verdade é que a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer. Ela aberta também é um livro qualquer. Que muitos usam aberta para expulsar o adversário, o Salmo 91, para a prosperidade, o Salmo 23. Geralmente é assim. Mas não tem função nenhuma. Ela é uma ferramenta, como o próprio Paulo diz. É uma espada de 2 gumes. Ela corta do outro lado, corta também do lado ao contrário. Sim. Mas no momento que você vai exercitar ela, na direção do Espírito Santo, algo acontece. Sobrenatural acontece. Vamos ver uma coisa? Se você sente algo no teu corpo, você vai no médico e manda tirar uma radiografia. Aparece. Sim. O diagnóstico. Mas a radiografia não pode te curar. Não. Vai num outro, faz um exame de ultrassom, ressonância magnética, ou outro exame qualquer de laboratório. Vai trazer o diagnóstico, caso tenha algum problema. Mas não vai curar. Sim.
Mas a palavra de Deus cura. De dentro para fora. Não precisa nem do raio-x. Glória a Deus. Glória a o Deus. poder da palavra. Vou relatar um caso aqui, rapidinho. Alguns anos atrás, nós fomos chamados para fazer um culto doméstico na casa de uma pessoa. Essa pessoa era super complicada. E se envolveu com outro complicado. E a mulher desse camarada foi muito sábia. Ela nos chamou com urgência para fazer um culto naquela quinta-feira na casa dela. Era no Jardim Country Club. E chegamos lá. A casa no fundo, a parede alta, um muro alto do lado direito, um corredor estreito de mais ou menos 80 centímetros de largura. E a casa no fundo. Chegamos lá, os irmãos começaram a ministrar o culto. Notei que aquela mulher tinha uma deficiência na perna, deficiência física. Ela estava muito preocupada, olhava para os cantos, dava a notar que ela estava muito apreensiva, não estava prestando muito bem atenção na palavra. Por a sala ser muito pequena, eu fiquei para o lado de fora. E nisso chegou um cidadão alto, cabeludo, barbudo, forte, e mal cabia naquele corredor. Ele chegou muito hostil e disse para a mulher, perguntou do nome do marido dela. Eu não vou aqui relatar o nome porque é tão de ética. Ela disse para ele, ele saiu, mas para onde ele foi? Eu quero falar com ele. Aí ela, não sei, começou a gaguejar. Mas ele não convenceu ele. Aí eu puxei uma cadeira, senta aqui, cidadão, vamos ouvir a palavra de Deus. Ele assentou na cadeira. E nisso, transcorreu o culto normalmente, e aí, a irmã que presidia aquele culto, no final falou, irmão Léo, vem trazer a palavra final. Eu fui, orei a Deus, o Senhor falou, lê a minha palavra, Mateus 11, 28 e 29. E eu discorri a palavra. Jesus dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Eu vi que aquele homem já estava chorando. Aí senti pelo Espírito Santo fazer um apelo para ele. Você gostaria de aceitar Jesus como teu Salvador? Ele respondeu o seguinte, eu até quero, mas será que ele me aceita, um pecador como eu? E eu respondi, Jesus disse, vinde a mim como está. Ele aceitou Jesus como de costume. Eu ponho a Bíblia na minha mão, mando ele colocar a mão direita em cima, faz o juramento. Para aceitar mesmo. Exatamente. E aí ele, em pranto de choro, falou assim, eu posso dar uma palavra? Eu não sou digno, mas eu falei, fica à vontade. Ele falou, olha, eu sou um homem assassino. Meu nome é Postão. Moro no bairro Imaculada. Eu já matei 4. Eu vim para matar o 5º. Só que agora eu não mato nenhuma formiga mais. Jesus me pegou. Olha. Aleluia! Que bênção. Isso chama-se palavra em ação. Com certeza. A palavra viva. Palavra viva e eficaz. Aí ele pediu um culto na casa dele. Foi para casa chorando. A mulher foi estagnada. A dona da casa, toda alegre. Oh, graças a Deus, né? Meu marido não vai morrer. Foi um livramento. E nós comparecemos na quinta-feira, na outra quinta-feira, na casa dele, lá no bairro Imaculada. Chegamos lá e ele não estava. Aí a esposa dele diz assim, ele está sabendo, eu estou sabendo. Ele falou que vocês vinham fazer um culto aqui. Até mandou preparar um cafezinho para vocês. Mas pode ficar tranquilo, ele não está, mas vai voltar logo. Daqui a pouco ele chega com a testa toda esfolada. A esposa dele falou, mas o que é isso? O que aconteceu com você? Não, os caras estavam brigando ali, eu fui apartar a briga e me deram uma tijolada na cabeça. Mas você nunca trouxe desaforo para casa? Eu falei, agora, minha filha, eu só apanho. O que é isso? É a transformação interior. Só Jesus transforma. Isso é a palavra de Deus que faz. Né? Irmão Léo,
O senhor continuava fazendo seu evangelismo no hospital, mas ao mesmo tempo não parava aí. O senhor também evangelizava com sua Kombi. E tem uma história muito interessante quando o senhor foi lá para a Fazenda Córrego das Pedras. Conta pra gente um pouquinho. Então, essa é mais uma obra maravilhosa, né? Que tá, vamos dizer que está acrescentando não, né? Então, foi o seguinte, durante a semana era hospital, fim de semana, domingo, culto é livre, Bandeira do Sul, Campestre, nos bairros, Praça do Macaco, e outra região também, Bandeira do Sul, já citei, Laranjeira. E nesse domingo resolvemos ir para Córrego das Pedras, a mandado do Senhor Jesus. Tudo era na direção dele. E chegando lá em Córrego das Pedras, nós estávamos em 11, eu, o motorista, né, da Kombi, e mais 10 irmãos, e foi distribuído de dois em dois em cada casa da colônia. A colônia é grande. E eu fui com o irmão Luizinho, presbítero, irmão Luizinho. Começamos também a visitar as casas. E aí, quando chegou, perguntei pro irmão, que hora que são? Ele falou, são 16 horas. Aí ele falou, irmão Léo, tá na hora de nós ir para a Kombi para reunir com os irmãos, porque nós temos culto à noite, e até nós chegar em casa, tomar banho e tudo mais, vamos chegar atrasados. Aí tá bom, então vamos para a Kombi. Quando chegamos próximo à Kombi, o senhor falou comigo, meu servo, volta naquela casa, naquela colônia, vou te mostrar. Vai lá fazer a minha obra, eu tenho uma obra lá naquele lugar. Ainda hoje realizar uma obra. Aí ele me mostrou a casa. Falei, irmão Luizinho, vamos fazer mais daquela obra? Ele falou, irmão Léo, tá atrasado. Eu falei, não, deixa o tempo para lá. Vamos fazer aquilo que o senhor designou. Estamos aqui para isso. Vamos esquecer o relógio. E fomos em direção àquela casa. Era uma casa de colônia, com cerca de bambu. E estava um homem fumando um cigarro de palha. Se identificou, perguntei o nome dele, ele se identificou como José. E eu me apresentei, apresentou o irmão que estava comigo, e me apresentei e falei qual que era o nosso trabalho ali. Que nós poderíamos entrar para fazer a obra, que era ministrar a santa palavra de Deus. Ele fez muito pouco caso, muito hostil, falou assim, olha, nós somos católicos, a minha família está assistindo a missa pela televisão. Então vem em outra hora. Ah, tudo bem, senhor, desculpe ter interrompido. Tá? Quando saímos em direção ao Kombi, o senhor falou para mim, volta, insista. É complicado. Mas quando Jesus manda, não tem complicação. Tudo desaparece. Obedece. Todos os obstáculos, né? Aí eu retornei. Falei, senhor José, senhor desculpe, mas o Senhor Jesus falou para mim que tem uma obra aí na tua família e ele precisa realizar essa obra. E é através da palavra. Não, tudo bem, se vocês quiserem entrar, pode entrar, mas eles estão assistindo a missa pela televisão. Repetiu novamente. Mas não, isso não vai impedir a gente não. Aí entramos, estava uma senhora, mais ou menos de uns 45 anos, sentada no sofá. E duas moças, duas senhoras trabalhando lá, fazendo faxina. Pedimos licença, entramos, nos identificamos. E aquele homem ficou lá na cerca. E ali, falei qual que era o nosso objetivo ali. Nós podíamos ministrar a palavra. Eles concederam que sim, falaram que podia. E ela, à medida que nós fomos falando, eu li lá, eu lembro que eu li lá em João, capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro. Quando eu comecei, eu estava no meio da leitura, a mulher começou a chorar. E eu percebi que as filhas dela, uma das mulheres, foi com a mão para trás e desligou a televisão. Foi abaixando o volume até desligar. E aí, dentro daquele choro, concluí a palavra. Eu falei, por que a senhora está chorando? Perguntei o nome dela, né? Chama Maria. Falou, olha, eu tenho uma doença incurável. Eu já fui em tudo quanto é lugar. Já fiz tudo que me disseram. Já fui médico, tanto aqui na cidade, em Poços, como fora da cidade.
Eu preciso de... Não posso pegar a vassoura nem nada. Olha. A minha filha vem lá da mineração Corumbaba para fazer esse serviço aqui para mim uma vez por semana. E quando estou vendo aqui a ressurreição deste Lázaro, eu fico imaginando, se ele ressuscitou esse homem, não poderia ele me curar? Eu falei para ela, se a senhora crê, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para a irmã de Lázaro, Marta. Se tu creres, verás a glória de Deus. Sim. Ela falou, eu creio. E aí eu fiz um apelo para ela, se ela gostaria de aceitar Jesus como Salvador. Ela falou, eu quero. Ela aceitou Jesus, as filhas também, as duas filhas aceitaram Jesus. E aí eu orei por elas. E de repente ela começou a entrar em pranto de choro. Eu falei, mas o que está acontecendo com a senhora? Eu estou curada. Olha, que glória. Eu não sinto mais dor. Eu estou curada. Ela começou a glorificar a Deus. Amém. E aí me deu sentindo desejo de tomar água, me deu sede naquele momento. Aí eu chamei o Molizinho, prossegue na palavra. Eu falei, dona Maria, eu posso tomar só arruma um copo d'água para mim? Vai ali na cozinha. Lá tem a talha, você toma direto da talha lá. Tem o copo lá, tudo no jeito. Aí eu fui para a cozinha e o irmão Luizinho deu início na palavra. Discorrendo aquela palavra que foi ministrada. E eu cheguei lá na talha, na cozinha, peguei o copo d'água e fiquei olhando na janela que dá para o quintal. O quintal dela era uma pedra, um lajedo de pedra, escorria uma água clarinha por cima. E de repente eu tive uma visão. Um grande pé de abacate, carregado de frutos de abacate, super carregado, em cima daquela pedra. E olhei de baixo, vi um pé de melancia que se estendia em toda aquela região ali. Cada melancia que pesava talvez uns 20 quilos. E de repente aquela visão desapareceu. E eu fiquei na cabeça. E voltei para a sala. A mulher pediu uma nova visita. Ia preparar um almoço para nós na próxima visita. E prometemos de voltar, talvez no outro domingo. Despedimos da família. E nisso o senhor José aparece. Ele participou da palavra, estava encostado na porta. Também se entregou para Jesus. Olha, que glória. O nome do Senhor Jesus foi glorificado. Amém. Foi difícil sair de lá porque ele não queria que a gente saísse. A obra foi maravilhosa. A mulher curada, as filhas transformadas pelo poder do Evangelho. E o homem que estava resistente aceitou Jesus também. Também se cedeu a Cristo. Viu a cura da esposa. Viu que nós não estávamos ali por brincadeira. Né? E aí chegamos na Kombi, reunimos com os irmãos e subimos. E durante eu dirigi na Kombi, subi na serra, eu questionei com o Senhor sobre aquela visão do pé de abacate carregado, de abacate, e sobre o pé de melancia. E o Senhor Jesus me falou comigo, meu servo, faço você entender isto, essa visão que eu te dei. O pé de abacate, por ser grande, ele dá fruto, mas não o tamanho de uma melancia. É diferente daquele que faz a obra com humildade. O fruto da humildade, que é o pé da melancia, que se arrasteja pelo chão, os frutos são grandes. Enquanto que o pé de abacate é muito alto. Dá fruto sim, mas são frutos pequenos. Permaneça na humildade, por aquilo que eu te chamei. Amém. Aleluia. Eu vou colocar aqui talvez, tem que acrescentar isso. Quando nós chegamos no alto da serra, para entrar para o Bortolã, escutei um tiro no carro, na Kombi. Um barulho muito grande, como se o motor tivesse sofrido uma explosão. Aí eu parei a Kombi, fui ver, estourou uma vela do motor, chegou a furar a lataria da Kombi. Olha. E eu fui para casa, com aquele barulhão. Ele solta um barulho, um vácuo, né? Um motor sem uma vela e fica barulhento. Sim. Cheguei em casa, não pude levar o irmão na casa dele, como de costume.
Falei, irmão, vocês vão ter que pegar o circular, porque a Kombi eu não vou sair com ela desse jeito. E deixei a Kombi lá. E nisso, na segunda-feira, triste, porque eu não tinha condições de gastar para mexer no motor. Chamei o mecânico lá, ele falou, olha, vai ter que tirar o motor fora, fazer nova furação no bloco e colocar um tucho, colocar uma vela. E o mecânico cobra R$60 para tirar, 60 para colocar, e esse material do tucho aí, esse perfurar o bloco, né, é mais um pouco aí. Mas eu conheço uma pessoa lá do Chácara Alvorada, ele faz esse trabalho no local. Olha. Vou passar o telefone dele para você. Me passou o telefone. Liguei para ele. Ele falou, tô indo aí. Passei o endereço para ele. Daqui a pouco ele encostou uma Brasília na porta lá da minha garagem. Foi lá, abriu a tampa do motor do carro, da Kombi. Levantou a tampa. E começou, colocou um aparelho lá e começou a trabalhar. Mas de repente ele entrou numa crise de choro. Aleluia. Eu falei, meu amigo, por que você está chorando? Sim, rapaz, eu entrei aqui nesse portão, estou mexendo aqui, me deu uma crise de choro, mas é um choro. Um choro assim de gozo na minha alma, rapaz. Eu não sei o que está acontecendo, vou te mostrar para você o que está acontecendo. Fechei a parte traseira lá da Kombi, não da parte do motor, a outra parte lá do bagageiro. Estava escrito lá um adesivo, a serviço do Rei Jesus. Você está mexendo na obra, não é do irmão Léo, não. Essa obra aqui esse carro é do Senhor Jesus. Você está mexendo naquilo que é dele. E por aquilo também que é dele, que sou eu. Aleluia. Ele se alegrou de uma certa forma, limpou, deu partida no motor para soprar aquelas faíscas que ele tirou, fez a rosca, colocou uma vela nova, o carro ficou zero bala. Aí eu falei para ele, escuta, eu preocupado para saber o preço, eu ficava pensando, escuta, mas quanto vai ficar esse serviço? Ele não dava resposta. Assim que ele terminou, ligou, falei, quanto eu devo pagar para você? Eu não tinha nada, não tinha um centavo no bolso. Eu ia pagar com um cheque pré-datado. Que na verdade não é pagamento, né? Ia ganhar um respiro. Ele falou, olha, meu amigo, é eu que tenho que pagar para você. Eu estou indo embora para minha casa, pai. De uma forma maravilhosa. Eu nunca passei o que estou passando agora. Por dentro de mim tem algo jubilando. Uma alegria. De alegria. Eu não preguei o evangelho para ele. Ele tinha outros trabalhos, ele estava com muita pressa. E deveria ter feito. Mas foi uma obra maravilhosa. E fosse para pregar, fazer o apelo, Jesus tinha me convencido a fazer isso. Então a obra do Senhor é dessa forma. Nesse caso, é uma engrenagem. Nesse caso ele trabalhou sem o senhor precisar trabalhar. Irmão Léo, diversos relatos são emocionantes. Esse traz uma emoção muito grande, porque até a minha esposa, Vanessa, ouviu muito dele. Então, e quando a gente escuta e lê, a gente fica maravilhado. Era uma época de recessão. O senhor mesmo estava passando por dificuldades financeiras. Mas o Senhor Jesus pediu algo para o senhor que, em tese, ali custaria muito. E o senhor mesmo assim fez. O que foi isso? Conta essa história pra gente. Essa passagem tem muito a ver com aquela mulher, com aquela viúva, que era o único centavo que ela tinha, ela doou de oferta. O único. Bom, eu aprendi com Jesus o seguinte. Recentemente ele falou comigo algo semelhante a esse, que doar o que você tem, ou que está sobrando, não é regra de fé. Aleluia. Mas regra de fé é você doar aquilo que você não tem. Voltando para o que o Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 em diante.
como nada tendo e possuindo tudo, como pobre, mas enriquecendo a muito. Ele fala, abrange isso aí no sentido espiritual, mas cai também na parte material. É você doar como pobre, mas enriquecer a muitos. Você se doar para as pessoas. Era mês de abril e eu estava em casa. Eu recebi um comunicado. Esse irmão me procurou, pastor João Emanuel. Ele dorme no Senhor. Infelizmente, foi uma pena muito grande para mim em particular, porque aprendi muito com ele também, o fator de humildade. Ele me procurou no sábado e falou para mim, irmão Léo, me empresta R$300, eu estou precisando. Eu falei, pastor, eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu emprestava. E naquela época, eu não estava nem condições de dar um cheque para ele, porque eu não tinha como cobrir o cheque. Aí eu falei, mas olha, eu tenho um serviço para pegar aí, na empresa, eu tenho um preço até um pouco alto. Creio que eu não vou pegar. Se eu peguei esse serviço, não estou fazendo uma troca com Deus, nunca fiz isso. Nunca. E nunca vou fazer. Se Deus permitir que eu faça esse serviço, tocar no coração desses homens, eu vou te arrumar os R$300. Ok? Por esses dias. Fique em paz, aguarda mais uns dias. E aí, os pessoal da empresa ligaram para mim e falaram, olha, pode começar a fazer o serviço, nós fechamos. Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, fui agraciado com esta bênção, prometi dar os R$300 para ele depois que eu receber, lógico. Mas ele quer emprestado. E eu não quero trazer para ele essa dependência de vir me pagar depois. Eu prefiro doar um dinheiro para ele. Mas, por outro lado, também não quero constranger ele de eu estar dando uma ajuda para ele R$300. O que eu faço? Ele falou comigo, ajusta ele para te ajudar. Mais que justo. E eu liguei para ele e falei, pastor João, eu peguei o serviço. Você quer vir me ajudar? Eu te pago os R$300. É uma semana de trabalho, talvez nem isso. Ah, mas eu não sei fazer o que você faz. Você vai fazer o que eu falar, você faz. Me auxilia, né? Não tem problema. Eu vou te ensinando. E outra, a tua presença lá junto comigo já vai me ajudar muito. Porque o nosso assunto é Deus, é a palavra. E ele foi muito alegre. Começamos na terça-feira. Ele trabalhou terça, quarta, quinta e sexta em jejum completo. Ele suava. Eu via nele a fraqueza. Eu, como estava ali para ir almoçar em casa, eu falei, não, Mariano, eu estou em consagração. Ele estava sofrendo muito com o ministério, muita perseguição. E aí, chegou no sábado, falei, irmão, nós não vamos trabalhar hoje. Vamos ficar de folga. Segunda-feira já está praticamente pronto. Segunda-feira até 10 horas da manhã eu termino, já entrego o serviço. Já entra o dinheiro na hora. E já te pago. Tudo bem. Aí eu estava em casa por volta de 10 horas da manhã. O senhor falou comigo, vai no banco. Senhor, eu não tenho dinheiro no banco. Naquele tempo era HSBC. Eu tinha um cartão de lá. Vai, passa o cartão. E aí a Marlene, minha esposa, falou assim, olha, precisa comprar uma fruta aí pra nós, né? Eu não tenho um centavo. Mas, como o senhor mandou ir no banco, eu vou lá tentar, né? Quando ele fala, porque tem alguma coisa, né? É o Deus da providência. Se não tiver dinheiro, é porque o trajeto ia ter alguma coisa também. É verdade. Alguma coisa na história. Podia acontecer, né? Mas era relacionado ao banco mesmo. Nesse caso foi. Aí, chegando lá, passei o cartão, apareceu lá um saldo de R$100. Naquela época era alguma coisa, né? Sim. Aí, opa, vem aqui.
comprei algumas frutas para Marlene e tal. Aí passei na loja para comprar um CD de hinos. O senhor falou, não toque nesse dinheiro. Esse dinheiro tem dono. E o dono dele é meu servo João Manuel. Olha. E eu fui para casa com R$50 no bolso. Cheguei em casa, tomei mais um banho, já era por volta de meio-dia, nem almocei. E lá no banheiro, não, eu gosto muito de louvar a Deus no banheiro também. A voz é mais acústica, né? Até pensar que a gente tem voz, né? Aí, tô lá e comecei a louvar um corinho. Nossas vozes jubilosas, te louvemos ao Senhor. E comecei com aquele corinho lá dentro do banheiro, tomei banho, troquei de roupa, falei para a irmã Marlene. Irmã Marlene, vou lá na casa do pastor João Manuel. Na época, ele morava no Jardim Country Club, no fundo da igreja. Ele, a esposa, o filho, 2 filhos e uma filha. Uma casinha pequena, desconfortável. Mas o irmão João Manuel não estava buscando conforto, nem luxo, nem status, nem posição social. Simplesmente o objetivo dele era pregar o Evangelho, era trabalhar na obra do Senhor Jesus. Quando eu chego na porta da casa dele, ele me saudou com o mesmo cântico. Isso não é coincidência. Ah, não é. Para nós. Para nós. Mas para Deus nunca. E ele me recebeu com esse cântico. Eu cheguei, entreguei R$50 na mão dele. E falei para ele, pastor João, mas antes, isso aí foi antes de eu dar os R$300 para ele. Sim. Pastor João, Jesus mandou te entregar esse dinheiro. Achei esse dinheiro lá no banco. Não está no chão não, está lá no caixa guardado para mim. Ele foi para me buscar, fui lá, peguei, gastei 50, eu ia mexer nele, mandou guardar para você e trouxe aqui. E nisso, a esposa dele, estava lá no quarto, com os filhos, ouviu a minha voz. Veio correndo, começou a glorificar a Deus. Levantou as mãos para o céu e disse, Senhor Jesus, graças te dou por ter ouvido as minhas orações. Era uma mulher, Marcelo de Deus, mulher de oração. Falou, Léo, os meus filhos querem ir no casamento do filho de uma irmã, que é hoje, e não tem um centavo para pegar o ônibus. E eu orei, Senhor, manda um anjo aqui para trazer recursos para meus filhos, para ir pelo menos no casamento. O Senhor atendeu as minhas orações. E ali oramos, em agradecimento ao mestre, e foi um momento de Pentecoste. E passado tudo aquilo, e aí passou quando chegou em abril, mês de abril, véspera de Páscoa, eu fui fazer compra com a minha esposa. Eu estava naquele processo, lá no supermercado do bairro, eu dava tinha um cheque lá de calção. Eu só abria a torneira, ia lá, pagava aquela compra anterior e ficava aquele cheque como calção, fazia nova compra, o cheque permanecia. E já estava que nem o jornal, de tanto entrar e sair do caixa. Estamos lá, eu e a irmã Marlene, fazendo compra. Nós tínhamos que comprar somente que estava o valor do cheque. Eu lembro muito bem, R$230. Marlene estava lá no corredor do básico, do arroz, feijão, do açúcar, do óleo. Eu fui comprar um creme de barbear. E estou lá no corredor desses cosméticos. Jesus fala comigo, meu servo, faz uma compra para o meu servo João Manuel. Eu falei, Senhor, mas eu estou aqui numa situação, eu vou pagar em dinheiro a compra do mês passado. O cheque vai permanecer
E será que como é que eu vou fazer essa compra? Vai extrapolar os 230. Né? Complicado. O senhor falou, eu vou gerar recursos. Aí, fui para casa, não comentei nada com a irmã Marlene, porque na época ela estava naquele auge ainda, incredulidade. Eu estava trabalhando ainda. Cheguei em casa, eu estava com um golzinho em bola, o porta-mala é bem pequeno, né? Uhum. A compra que eu fiz, deu para caber lá dentro. Aí o senhor, agora você vai voltar lá no mercado e vai fazer uma compra para o meu servo João Manuel. Mas não vai nesse carro, vai no outro. Eu estava com uma Maverick na época, porta-mala grande. E eu peguei aquele avião e fui lá para o mercado. Aleluia. Mas eu fui medugando, meu Deus, como é que eu vou Pagar, né? comprar essa compra? Aí o senhor, eu senti no coração, fui lá na carroceria Messias, a tua Messias. Aí, Messias, me empresta um cheque para mim. Léo, hoje é sábado, eu não tenho cheque. Onde o cheque eu tinha, paguei os funcionários. Estou aqui o talão aqui, ó, sem nenhuma folha. Mas posso saber para que é? Eu falei, eu quero fazer uma compra. Mas não falei para quem que era. Não, eu falei, isso aí eu te dou uma autorização, você vai no mercado, você compra até o mercado. Ô, Glória, então me dá essa coisa. Você paga para mim depois, eu pago o mercado, não tem problema nenhum. É ok. Aí cheguei lá, apresentei para o dono do mercado. Não, pode comprar aí. Irmão, Marcelo, não era eu que escolhi as coisas. Não era eu que escolhi as quantidades e a qualidade dos produtos. A minha mão só ia na prateleira e jogando aquele carrinho, 2 carrinhos. Eu não estava preocupado com os valores. E fui comprando. Quando eu cheguei no açougue do supermercado, eu perguntei para o açougue, escuta, tem frango aí? Tem. Eu quero frango grande. Eu tenho aqui frango gigante, aqui parece peru. Então pesa 2 aí, pesou lá, deu 3,70 kg cada um. Nossa, frangão. Colocou lá no carrinho. Comprei outros itens que eu não tinha comprado para mim. Uhum. Deus escolhe melhor para os teus filhos. Eu sei que eu coloquei aquela compra no Maverick, ele foi... Parecia que estava decolando. Né? E eu cheguei na casa lá do irmão, no fundo da igreja. Ele estava com visita lá, um outro irmão, com a esposa, mãe, filhos, que estavam sendo preparados para mandar para a Bahia, para uma missão, fazer missão lá. Olha, veja bem como Deus prepara as coisas na hora certa, no momento certo. Precisava desse irmão que ia para a missão com a família, estar lá para presenciar aquele ato. Para entender que Deus está no controle. Ele poderia ir sem nenhum medo, dúvida, né? que Deus ia suprir ele lá. Então nós olhamos do outro lado, né? Uhum. Aí quando eu cheguei com aquela compra, fui descarregando. E o pastor João Manuel olhou para mim, Léo, mas quem que mandou? Eu falei, Jesus mandou trazer. E eu acabei de carregar a cozinha dele, a sala ficou cheia de sacola. Mais uma vez a esposa dele, a irmã Carmen, saiu lá do quarto, dando glória a Deus. Ai, glória a Deus. Eu estava orando, irmão Léo. Falei, Senhor, manda um anjo trazer suplemento aqui em casa. E o Senhor me atendeu. Vem cá, mulher, montou lá no fogão, tinha uma panelinha desse tamanho. Ele falou, eu cortei 4 batatinhas para cozinhar para todo esse povo. Nossa. A Bíblia diz que Deus prepara a mesa no deserto. E prepara. Prepare. Manancial de água no deserto. Vamos lá, né? E aí, fiquei sabendo depois que ela testificou na igreja durante aquela semana, naquele dia, naquele sábado, eles almoçaram um frango, toda aquela família. Jantaram no mesmo frango. No domingo, almoçaram no mesmo frango, jantaram no mesmo frango e sobrou frango para segunda-feira. Ele multiplica.
E ficou um frango inteiro lá na geladeira. Isso para a glória de Deus. Amém. Aleluia. E aí, depois disso tudo, as portas descancarou de trabalho para mim. Olha. Fui lá, paguei o supermercado, a minha despesa que estava pendurada, a despesa do nosso irmão, pastor João Manuel, e passei a comprar tudo no dinheiro, até hoje, até os dias de hoje. Aquele cheque que estava indo e voltando, foi embora. Acabou tudo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 11, está escrito: lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo achará. Amém. Aleluia. Amém. Eu sou testemunho desta palavra. O senhor é testemunho de muitas palavras. E hoje eu escrevi uma mensagem para minha filha, Adriano, a parte da manhã. Meu negócio é Bíblia. Hoje, 15 de março de 2025. Escrevi uma 14 história. de março. Posso falar aqui? Pode. Aí, no Salmo 37, no versículo 4, 5, 6. Fala ali que nós temos que entregar tudo na mão de Deus. Deleita-te no Senhor, confia nele e ele fará prosperar os desejos do teu coração. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus falou: por que andeis preocupado com o que vai comer? Olhe para os pássaros do campo. Eles não semeiam, aleluia. Eles não ajuntam o celeiro. Mas o Pai Celestial, que é o vosso Pai, se supre ele, não vai suprir você também? Por que andais solícito no que vai vestir? Olhe para o lírio do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a tua beleza. Por que está preocupado? Então, e eu escrevi algo para ela também na mensagem, o que Davi falou no Salmo. Eu fui moço, hoje eu sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão de cada dia, nem os seus descendentes. Eu escrevi: o seu pai sempre foi transparente, nunca defraudei ninguém, muito pelo contrário, sempre sofri injustiça na sociedade, mas eu sempre fui justo. E o tempo certo, por aquilo que eu fiz e estou fazendo até hoje. Meus filhos não vão ficar desamparados, nem os meus netos, nem os bisnetos e nem os tataranetos. É palavra de Deus viva. Então, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo achará. É a lei da semeadura. Irmão Léo, a Kombi que o senhor tinha, né, depois de ter sido reparado o seu motor, voltou a pleno uso. Mas, como todos sabemos, alguns itens vão se desgastando com o tempo. E isso aconteceu com os pneus. O que dificultou o trabalho de evangelização na zona rural. Mas como é que aconteceu esse reparo dos pneus, ou essa troca de pneus? Esse é um fato maravilhoso. O Deus da providência. Mais uma vez, ele entra com providência na minha vida e na vida daqueles que procuram fazer a obra com sinceridade. Eu tive que parar com o trabalho de evangelismo porque os 4 pneus estavam careca. Essa trajetória de ir na fazenda, do Corre das Pedras, a estrada toda de pedra, e acabou gastando os pneus. E eu parei com o trabalho de culto ar livre, de trabalhar com a Kombi, mas continuei com o trabalho no hospital e o trabalho de evangelismo pessoal. E um dia eu olhei lá nos 4 pneus e falei: Senhor, já faz 15 dias que eu não vou fazer a tua obra com os irmãos. Por causa desses pneus, eu não posso colocar a vida dos meus irmãos em risco. Por causa desses pneus.
O que eu vou fazer, senhor? Eu não tenho dinheiro. O senhor falou, pega a Kombi e vai para João Pinheiro. O senhor vai parar na loja que eu mandar. E lá você vai colocar os pneus. Isso foi no ano de 1987. Não me lembro a data direitinho. Ao mês. Eu sei que foi o ano de 87. 80 ou 90? 80 ou 97? 89, né? Não, qual foi o ano? 87. 87? É. Aqui o senhor não mencionou o ano aqui. Era feriado em Poços de Caldas. Tá. Dia 13 de maio, agora estou lembrando. De 87. Quem sou eu para discutir? E aí eu fiz como o senhor mandou. Uhum. Disse ia estar João Pinheiro. E cheguei numa loja, uma tal de Mata Velha Pneus. Chegando lá, parei a Kombi, olhei lá na prateleira, tinha uns pneus lá e perguntei pro vendedor, escuta, aqueles pneus é para que carro? É para Kombi, são pneus importados. Quanto fica para colocar os 4 aqui na Kombi? Ele foi lá, fez um cálculo, falou, olha, balanceado, alinhado, se for preciso fazer cambagem, vai ficar mais ou menos em torno de 1.000 e pouquinho, por aí. Você parcela em 3 pagamentos. Uhum. Falei, eu posso te dar um cheque, mas você me segura 7 dias? Falei, seguro, não tem problema não. E aí eu falei, então pode colocar. Colocaram os pneus, alinharam o carro, tudo direitinho, fizeram a cambagem. E eu preenchi o cheque. Mas na hora que eu estava preenchendo o cheque, assinei, falei, senhor, eu estou assinando esse cheque. Mas o endosso vem de ti, porque eu não tenho 1 centavo no banco. Entreguei o cheque, os 3 cheques para ele. Falou, esse primeiro cheque você me espera 7 dias. Fui para casa. Parece que a Kombi estava até dando risada, de tanta alegria que ela ficou calçadinha de perna. E chegando em casa, à noite, no dia 12, eu fui conferir o toquinho do cheque, do talão de cheque. Aí eu falei para Marlene, meu Deus do céu. Olha, segunda-feira é feriado. Vai cair R$ 1.200 em dinheiro de cheque pré-datado, cesta básica, pneus e outras coisas que eu andei comprando aí com cheque pré-datado. E eu não tenho como repor esse cheque, esse dinheiro, para cobrir esse cheque. Ela falou, como é que vai fazer? Aí, orei a Deus no dia 12, e orando de madrugada, e depois às 7 horas da manhã, falei para Deus, falei assim, o senhor está vendo, senhor, eu tenho uma dívida no banco. E eu não quero que meu nome vá para o SPC, porque nunca foi. Eu sou zeloso com meus compromissos. Mas agora eu cheguei aos limites. O senhor falou comigo, eu ouvi a voz dele. Esta peleja é minha. E você não tem que pelejar. Oh, glória a Deus. Fique em paz. Fique em paz. E eu orei, chorei bastante. Confiei. E nisso uma irmã tocou o telefone, minha esposa atendeu. Era uma irmã do outro lado da linha, pedindo socorro. Aí atendi ela e falei, mãe, eu acabei de receber uma resposta de Deus de uma situação financeira. O mesmo Deus que falou comigo que a peleja não é minha, dele, eu digo para você também, acalma teu coração. Uhum. Ele vai entrar com providência, como entrou na minha vida. Uhum. Eu não tenho como te ajudar de momento, mas por esta palavra, confio que Deus vai suprir. Tá bom. Aí, falei, Marlene, eu vou sair para entregar uns convites, aqui nos vizinhos, convite de um congresso que vai ter aqui em Porto Caldas, da igreja, e logo eu venho. Aí quando eu voltei, ela falou assim, ligaram lá de Santo André, é para você ir lá com o NPS, vai te pagar um dinheiro para você.
Hoje eu não vou, porque era feriado em Poços, mas não era em São Paulo. Sim. Aí no outro dia eu arrumei o dinheiro da passagem e fui. Cheguei lá, o INSS me pagou R$4.700 Olha. em dinheiro. E INSS não é fácil pagar, hein? Voltei, paguei Pneu. aquele cheque, cobri tudo, paguei tudo, todas as pendências, limpei. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Deus é o Deus da providência. Sempre. Jeremias 33:3, ele diz na boca do profeta: clama a mim, respondei-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e firme que tu não sabes. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória. Principalmente quando está zeloso pela obra, né? Que o dinheiro não era para luxo, para fins particulares, Sim. para massagear meu ego, tudo voltado para a obra. A minha vida, carro, telefone celular, telefone fixo, tudo para a obra de Deus. Eu morava numa casa, na Carlos Maran, 570, que eu olhava para aquela casa, falei, esse camarada aí tá cheio da grana. O cara tem um visual, revestimento de pedra, uma porta diferenciada. Tal. Vi os carros na garagem, uma Verica lá fora, o Gol que eu tinha lá na garagem, uma caminhonete lá na garagem também, o carro da Marlene, que era um Fiat Uno. Não pensar, esse camarada aí é um traficante. Mas eu trafico alma para Jesus. Amém. Glória a Deus. Traficante de alma, tirando das trevas para a maravilhosa luz e morar no céu com o Rei Jesus. Amém. Irmão Léo, objetos. Às vezes a gente imagina que objetos não podem ser feitos com possessão demoníaca. Mas isso não é verdade. É possível que objetos tenham possessão demoníaca neles? É possível, sim. Inclusive, olhando pelo lado da passagem de Jó, no capítulo 1, nós vamos entender que nem tudo provém de Deus. Tempestade, fogo, tudo que é ruim provém do maligno. Quando Deus diz para o Satanás: tem visto meu servo Jó? Sim, tem rodeado a terra, vejo sim. Deus diz: sabe que ele é temente a mim. Claro, o Senhor dá tudo de balde para ele, mas toca nele e vê se não blasfema contra ti. Deus permitiu, vai lá, toca nele, tira tudo que ele tem, mas não toque na alma dele, que a alma dele a mim pertence. O adversário desceu com tudo, desceu um fogo, um vento forte, foi destruindo tudo, tirou a saúde de Jó, por fim. Ele toca em bens materiais, mexe, nós tivemos um exemplo aqui. Ele pode mexer no carro para criar um acidente, ele pode furar um pneu, um carro para provocar um acidente. É por isso que nós temos que entender que nós cristãos, em Cristo Jesus, estamos em guerra espiritual, em campo minado. E voltando pela palavra no livro de Salmo 91, versículo 10, versículo 11, a palavra diz assim: nenhuma praga chegará à tua tenda, que é o nosso lar, a nossa casa. Porque a teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todo os teus caminhos. E nesse mesmo salmo fala ele te levará do laço do passarinheiro. São armadilhas satânicas de espírito maligno que está em volta na terra, provocando acidente e trazendo defeito em maquinário, em máquinas, em eletrodoméstico, para criar situações desagradáveis e mexer na parte financeira. Isso é possível. Não que a máquina estrague, ela estraga, mas às vezes é ele também intervindo. Exatamente. Então,
diante disso, mais um caso que eu vou contar, baseado nesse texto. A minha cunhada, ela veio no segmento religioso da messiânica. Era uma religião espírita japonesa, asiática. E um dia ela chegou para mim e falou assim, lá na minha sala da minha casa, eu não gosto de crente. E uma outra colega dela também confirmou. Mas eu sabendo que aquilo ali era uma palavra do adversário. Só O único que não gosta de crente é o adversário. Eu falei, olha, eu sei que o adversário está falando na tua boca. Mas uma coisa que eu quero que ele ouça também, que um dia você vai ser um crente como eu, ou talvez igual a eu. E passar os tempos. Nós temos que ter muito cuidado naquilo que falamos. O adversário não conhece a nossa mente, mas ele conhece aquilo que está no nosso coração. E como ele vai descobrir? Aquilo que nós falamos. Por isso que Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu tenho um problema, o inimigo causa um problema. Eu começo a falar para todo mundo. Eu estou com um problema, assim. Ora por mim. Vou pedir oração. Eu entro em pânico. Eu entro em parafuso. É um problema financeiro. Ou seja, enfermidade. Mas vamos pelo lado financeiro. E o adversário vai descobrir o meu ponto fraco. E vai trabalhar em cima. Isso chama-se dados inflamados do maligno. É uma seta. Então vamos para os fatos. Eu contando fatos. Experiência. Fato contundente. Eu não criei uma história. Sou protagonista de fatos. O senhor vivenciou essa história, né? Exatamente. E aí, a minha cunhada entrou em depressão, porque a máquina de lavar dela estava com defeito. E ela começou desesperada, conta para um, conta para outro, conta para um, contou para a Marlene, minha esposa. Minha esposa falou, traz a roupa que eu vou lavar. Mas ela era muito assim, sistemática. E ela chamou o técnico lá, o técnico cobrou 470. Ela falou, posso pagar com cheque? Não, só em dinheiro. Mas sabia que isso era uma obra maligna, mas ela estava desfocada espiritualmente. Chamou outro, o cara cobrou 520, mas só dinheiro. Aí ela entrou em parafuso. Ela não começou a dormir, entrou em depressão profunda, não se alimentava mais. E um dia passamos, ela morava ali no edifício Bonora, a João Pinheiro. Um dia passamos na casa dela lá, no apartamento, e minha esposa, vamos passar lá para ver a Ana. Chegamos lá, ela estava deitada na cama, uma roupa branca dobrada do lado, no criado mudo, um sapato branco. Como se diz, está tudo pronto para eles me preparar para o funeral. E estava, com as mãos cruzadas, como fosse um defunto. E quando eu cheguei e olhei, deparei com o espírito de morte, atuando na depressão. Já fazia muitos dias que ela não se alimentava. Eu repreendi, espírito de morte, sai deste corpo agora, porque ele não te pertence. Na hora ela levantou e foi fazer café. Aleluia. Já melhorou. Aí ela falou assim pra mim, aí a minha esposa falou assim, dá uma olhada na máquina de lavar roupa. Eu conheço um pouquinho desta área. Aí fui lá, ela é muito cautelosa, caprichosa. A máquina antiga, mas nova, em termos de conservação. Eu usava, colocava a capa, conservava. Aí, você vai dar uma olhada na minha máquina? Vou dar uma olhada, ver o que eu posso fazer. Cheguei lá, tirei a capa, abri a tampa da máquina, dei uma olhada, fechei novamente, coloquei a capa. Falei para ela, ela perguntou para mim, o que é mesmo? Falei, olha, esse defeito você vai arrumar, não agora. E tem coisa que nós temos que estar na direção de Deus. A pessoa tem que caminhar sozinha. Você ajuda até um certo ponto. Criança, você dá leitinho, como diz Paulo. Não é isso?
comida leve. Você não pode dar uma feijoada. Então, pela direção do Espírito Santo, fui cauteloso. Vamos aguardar uns dias para você ter um diagnóstico dessa máquina. E aí ela, muito dedicada na igreja, lá que ela congregava. E nos domingos, após o culto, na parte da manhã, ia tudo para minha casa. Chegou 20 pessoas, minhas filhas, o genro, a minha cunhada, outros meus sobrinhos com a esposa. Enfim, almoçava e depois cada um pegava o seu destino. E aquele domingo ficou a minha cunhada, se lamentando da máquina. E era 2 horas da tarde. Eu chamei ela e falei, hoje nós vamos resolver esse problema. Mas é você que vai resolver. Eu falei, Ana, o que está naquela máquina é o diabo, é um espírito maligno. Ele está travando a tua máquina. E você vai resolver esse problema sozinho, viu? Mas como? Eu falei, olha, a mesma autoridade que eu tenho, você também tem. Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16, Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão nova língua e por a mão seus enfermos curarão. Essa autoridade imperativa que eu tenho, você tem. Usa ela. Aplica ela. Você vai chegar na tua casa agora. Pega o ônibus das 12h30. 3 horas da tarde. Quando você chegar na tua casa, você vai tirar a capa da máquina. Se quiser, não. Se não quiser, deixa lá. Com o indicador direito, você vai apontar para a máquina e falar essas palavras. Olha, diabo, você que está atuando nessa máquina, eu te repreendo em nome de Jesus. E você vai ligar a máquina. Se ela não funcionar, por favor, liga para mim na mesma hora. Que eu vou pegar as minhas Bíblias e vou voltar para o mundão. Desafio de um profeta, amado. Tá certo? Tá. Pegou um das 12h30. 3 horas da tarde, a liga. Eu fiz o que você mandou, a máquina está funcionando. Olha, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E será para sempre. Deus seja louvado. Ela veio a falecer tempo depois, a máquina foi vendida para um irmão da igreja, dono da tapeçaria São Sebastião. Creio que a máquina está funcionando até hoje. Ela não está mais aqui, mas a máquina deve estar funcionando. Ela não, mas a máquina está aí ainda. É verdade. Então, irmão Marcelo, as pessoas têm que entender, colocar a Bíblia em prática. É aquilo que eu falei antes, a Bíblia fechada ou aberta, enfim, não é nada. É um livro. No momento que você coloca ele em prática, o demônio tem que obedecer. Nós sabemos a passagem, até foi a leitura devocional hoje. Mateus 4. Por 3 vezes, o Satanás tentou Jesus. Mas por 3 vezes, Jesus derrotou Satanás pela palavra. Irmão Léo, normalmente os demônios, eles atacam quando eles percebem vulnerabilidades. E o hospital é um lugar assim, não é? Verdade. Verdade. Aconteceu um fato. Eu recebi um telefonema do irmão, que hoje é pastor de uma igreja, e ele pediu para que eu fosse no hospital orar pelo sobrinho dele. E que ia estar lá também, uma missionária de uma determinada igreja, e só podia ir lá para as 3 horas da tarde, que ela ia estar lá também. Aí eu falei, eu vou lá, mas não vou orar pelo teu sobrinho. Porque o caso do teu sobrinho é espiritual. Mas como? Falei, mas eu vou lá, vou estar lá 3 horas da tarde. Aí chamei meu companheiro de visita, João Jair, e nós fomos. Mas quando nós estávamos aproximando do hospital, aliás, antes de aproximar, ou seja, por volta de 2 horas da tarde, eu vi sobre o centro da cidade uma nuvem negra. E o Senhor falou comigo,
o adversário, há uma legião de demônios atuando nesta cidade. E aí chegamos, naquele tempo tinha a sala de recepção do lado onde sobe as ambulâncias, a parte de recepção, para consulta, e tinha um corredor que dava acesso a uma enfermaria também do lado norte. E eu com a Bíblia, carregando a Bíblia, botando a Bíblia no peito aqui, fui entrando. E naquele corredor havia muitas pessoas deitadas nas macas. Tinha maca do lado direito e do lado esquerdo do corredor. Eu na frente, o irmão atrás de mim, e eu percebi que as macas estavam, à medida que eu ia passando, as macas vibravam, elas tremiam, como se tivesse alguém chacoalhando aquelas macas. Mas eu não percebi que era um ato espiritual. E à medida que eu fui caminhando para o lado norte, aquelas coisas estavam acontecendo, aquele fenômeno sobrenatural. Natural ao mesmo tempo e sobrenatural, porque ninguém estava ali para mexer com aquelas máquinas. E eu senti aquele peso, aquela pressão maligna ali dentro. E quando cheguei na enfermaria, naquela pequena enfermaria de tratamento assim, para os primeiros socorros que eles falam, né? Pronto atendimento. O rapaz estava lá, sentado na cama, com uma injeção na veia. E a missionária estava lá. Aí o irmão, o tio dele veio e falou para mim: Manuel, você vai orar para ele? Eu falei: não vou. Não vou. Depois eu explico para você. E nisso o sobrinho dele chamou ele, fez assim um sinal, um gesto, para ir o tio dele fosse lá. Aí ele falou no ouvido do tio umas palavras. Eu não ouvi. Aí o tio dele, o Francisco, chegou para mim e falou: olha, ele falou para você não aproximar dele. Nem tentar orar por ele. Eu te falei no telefone. Quem está nele? E outra, eu não posso fazer pelo seguinte, não pela ordenança do adversário. Eu não obedeço ao adversário. É que se eu me aproximar, vai ter manifestação. Ele vai ficar agitado, vai quebrar tudo isso aqui. E eu já estou com um problema aí no hospital. Agora, quando ele pega alta, me chama que eu vou lá na casa dele. Aí botou uma conversinha com esse cabeça rachada. E ao retornar para o meu carro, o irmão falou para mim: irmão Léo, na medida que eu ia passando, o pessoal que estava na recepção começava a sentir arrepio no corpo. Interrogavam um com o outro: o que é isso? O que está acontecendo? Então, irmão, nós somos a luz do mundo. E onde a luz chega, as trevas entram em manifestação. Se eu apagar essa luz agora, tudo aqui vai ficar escuro. Sim. E é na escuridade, nas trevas, que os príncipes das trevas trabalham. As pessoas que não têm a luz de Cristo são vulneráveis aos ataques do adversário. São vulneráveis. Como diz Paulo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os príncipes das trevas nas regiões celestiais. Irmão Léo, como a gente faz para evitar esses ataques? Esses ataques, eles podem atingir um cristão, e o não cristão já é vulnerável aos ataques dele. Nós vemos que todos os conflitos sociais, criminalidade, assassinato, drogas, vício, tudo provém do príncipe das trevas. Para o cristão, a fórmula é oração e palavra. Consagrar a vida, não somente em defesa, mas em defesa do outro. Em defesa do outro. Entendeu? O apóstolo Pedro, ele diz assim: o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.
ele está ao derredor. Por que não está ao redor do cristão? A resposta é, mais uma vez, voltando lá no Salmo 91, no versículo 11. Deus dizendo, a teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Por isso que ele não pode estar ao redor, porque ao redor estão os anjos do céu. São dois anjos, um à esquerda e outro à direita. Mas, se eu levar uma vida vacilante, os anjos do Senhor é santo. Ele não pode compartilhar com as minhas atitudes que não agradam a Deus. E aí, dependendo das minhas atitudes, em palavras e ações, esses anjos vão me deixar sozinho. Se abandona em algum momento, depois volta, ele mas... não pode compartilhar. E aí eu fico vulnerável aos ataques do adversário. E é onde acontecem essas coisas na vida do cristão. Então, a melhor forma é ter uma vida, aleluia, pautada com Deus. E hoje mesmo eu escrevi uma mensagem para minha filha, voltando, eu citei, olha, Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 7, assim está escrito, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nós temos que ter uma conexão com o Senhor. Nós temos que ter uma conexão com Ele, diretamente, diariamente. E lembrando que em João capítulo 5, versículo 39, Jesus nos dá uma receita. Ele diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A forma de nós encontrar com Deus é através da leitura da palavra de Deus. Então, mantendo essa comunhão, essa coligação, ou seja, essa conexão com Jesus diariamente, não tem de inferno que vai te afrontar. E não esquecer de ler a palavra, né, irmão? Ler a palavra. Fica a dica, né? Irmão Léo, na mesma linha, o diabo, além de possuir objetos, nos tentar a todo momento, ele também tenta impedir que as graças e as bênçãos de Deus sejam alcançadas. E o senhor já testemunhou isso algumas vezes. Conta um relato desse pra gente. Exatamente, irmão Marcelo. Agora, pô, nós acabamos de falar sobre que ele atua na tempestade. Ele tem poder para descer fogo do céu, fazer catástrofe na natureza. E é prova disso que eu vou relatar agora. Certa vez eu recebi uma ligação de uma família, de uma igreja, que eu não vou citar o nome, evangélica. Eles pediram uma visita na casa dele. É um predinho que fica aí na Mara de Paiva, do lado do evangélico quadrangular. E eles me disseram que essa mulher já fazia muito tempo que estava trancada no quarto. Ela cantava na igreja que ela congregava, tomava conta das crianças, era ativa no ministério da igreja. Mas de repente deixou de cantar no coral, deixou de ir na igreja e se trancou no quarto. E por vários meses estava lá trancada, não recebia visita, não tomava banho, não conversava com ninguém e para se alimentar punha o prato lá na cantina, fechava a porta de novo. E eles pediram essa visita para mim. Desta vez eu fui sozinho. Uma parte dessas visitas eu realizava sozinho, porque a minha esposa não me compartilhava. Quando se tratava de assunto relacionado ao sobrenatural, depressão, as coisas, ela ficava meio com medo. Então eu tinha que me expor sozinho. E deixei de fazer muitas visitas também por questão de ética, né? Por estar sozinho. Mas aí tudo bem. Chegando lá, me apresentei, me receberam, e nós estávamos na sala do apartamento conversando. Comecei a falar da palavra de Deus e contar algumas experiências concernentes a fatos semelhantes. Depois de 20 minutos de conversa, a mulher
descendo a escada do apartamento. Ali era um apartamento, a parte de baixo, e tinha um andar de cima que era os quartos, a parte de cima era os quartos. E ela veio descendo de pijama, sentou do meu lado. Olha, eu estava lá no meu quarto e comecei a ouvir a conversa aqui, e de repente senti um desejo de descer aqui embaixo. E ela testificou que naquele momento ela foi liberta. Olha que benção. Da opressão maligna. E ficava muito feliz, orei ali com ela, ali com a família. Me despedi, fui para casa. Passado alguns meses, eu recebi uma ligação e ela se identificou. Perguntou para mim, você lembra de mim? Eu falei, não estou lembrado. E ela falou assim, eu sou aquela mulher que pediu a visita aqui, que você veio na Mara de Paiva, num apartamento, e eu fiquei trancado no quarto muitos meses, e você veio visitar, não foi necessário você subir no meu quarto. Eu ouvi a palavra, desci, fui liberto, estou na igreja, estou fazendo a obra de Deus. Só que tomamos conhecimento de uma família que mora no bairro Imaculada. Tem uma criança nessa família, tem 5 anos de idade. Ele vê coisas subindo na parede, andando pelas portas das casas, pelos quartos. E ele está trazendo, não dorme, o menino não dorme mais, está muito apavorado e está trazendo problema para a família. E eles pediram uma visita tua lá, nós falamos de vocês que é uma visita tua. Você poderia ir lá? Eu falei, passa o endereço para mim. Não, meu marido vai te pegar aí, lá para as 4:30 da tarde. Você espera ele? Eu falei, espero. Então tá bom, você aguarda aí que ele vai te pegar com o carro dele. E quando deu 4 horas, mais ou menos, um pouquinho, esse horário, entre 4 e 4:30, veio um vento do lado oeste, mas veio arrebentando tudo. A janela do meu quarto, ela chegava até a vibrar. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O tempo estava tão bom até agora, já mudou. O Senhor falou comigo, da mesma forma que eu te dei autoridade, aleluia, para repreender aquela tempestade de areia lá no deserto, lá no Egito. Também te dou essa oportunidade, você repreender este vento, porque não procede de mim. E eu fui na minha janela e falei, vento, de onde tu veio, tu vai voltar para lá, em nome de Jesus. O vento voltou, enrolando como pergaminho, voltou para o lugar de origem de onde ele veio. E naquele instante, 15 minutos depois, 4:30 mais ou menos, a mulher liga para mim. Ô Léo, irmão Léo, deu um vento aqui, arrebentou a antena parabólica aqui de casa, caiu no carro do meu marido, quebrou o para-brisa, mas não se preocupe, ele vai te pegar aí, nem que for lá para 5:30, 6 horas. Vai chegar. Bom, aguardo. Aconteceu aqui esse vento, mas não criou dano nenhum. Quando foi 5:30, ele apareceu com o carro. Nós fomos até o local, no bairro Imaculada. Chegamos lá, de longe deparamos com um movimento de pessoas na rua. Aí o rapaz falou assim, é a casa do menino, é aquela casa lá onde está aquele pessoal, alguma coisa aconteceu lá. Nós chegamos lá, a casa estava toda destelhada, só a casa dele. Nossa. Do menino. E aquela cachoeira de água caindo na lateral da laje, dentro da casa, porque entrou água pelo açapão. E o menino, eu vi que o menino, entre a família, saiu correndo, se escondeu de mim. Aí eu perguntei pro rapaz, qual que é o dom, os pais do menino? É aquele casal ali. Chama ele. Chamaram. Cadê o menino? Eles saiu correndo, é aquele. Traz ele aqui. Trouxeram o menino, pegou a unção, pôs no dedo, ungiu o menino e repreendi em nome de Jesus. Naquela tarde, mais ou menos foi 8 ou 12 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Olha. O adversário também passou lá. Tentou. Para destruir a obra de libertação do menino e na família. Fiquei sabendo, acompanhei os casos.
por um bom período de tempo, nada aconteceu depois. A menina acabou com aquelas visões e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Amém. Amém. Lembrando, irmão Marcelo, que nós temos que entender pela palavra que, na verdade, nem tudo é adversário. Nós temos que ter discernimento do Espírito. Por quê? Voltando no Salmo 91, quando Deus fala, o Davi fala, que o Senhor dá ordem aos anjos para estar ao nosso redor, pode acontecer um furo de um pneu, a perda de um ônibus, algum atraso de alguma coisa, mas em benefício nosso. Nem sempre o que é ruim Exatamente. é ruim. É verdade. Então não devemos esperar o fim dos fatos para depois nós ter discernimento. Quem foi? Se foi o maligno ou se foi a Deus? Porque muitas vezes nós colocamos Deus como adversário. E às vezes, por falta de discernimento, colocamos o adversário como ação de Deus. Se bem que o adversário age somente com permissão de Deus, foi o caso de Jó. Aí que entra o discernimento de espírito. Para saber da onde está vindo, né? A origem, né? Você compra você não sabe. Bom, eu pelo menos não sei. Vou comprar. Olha, vai lá no mercado, tá vendendo uma promoção de azeite 100% original, puro. Não dá para saber. Eu vou lá, tá o rótulo bonito. E pela visão natural, que é nossa, eu vou por o rótulo, que aquilo é bonito. Mas eu vou saber se aquilo lá é original ou não? Não sabe. Não sabe. Porque o meu negócio é Olívia. É aqueles azeites mais baratos, que na verdade não tem qualidade nenhuma, né? Então, eu fico aí a mercê, né? Será que eu estou fazendo uso de um produto 100% original, natural? Ou será que adulteraram? No mundo espiritual é a mesma coisa. Tem que ter o discernimento do espírito. É o mais importante, né? Mais importante. Saber se a obra veio de Deus ou não, né?